No dia 5/10, XPlog, XPLG11, administrado pela Vortex e gerido pela XP, fundo que tem 293.819 cotistas. Você lembra que semana passada eu falei, sai fato relevante do XPlog, coisa simplesinha, alugou um pouquinho de um galpão e tal. Eu nem falo, eu nem vejo se o Carrasco quer conversar. De repente, 3, 4 semanas seguidas saindo fato relevante, falei, olha, o próximo eu vou falar com ele, né? Dito e feito. Saiu mais um, mandei uma mensagem para ele e, como sempre, ele foi super solícito. Então, deixa eu falar do fato relevante do dia 5 e daqui a pouco a gente vê a entrevista com o Carrasco, que fala muito mais do que apenas esse fato relevante. Muito bem, no dia 5/10, o XPlog locou 3.000 metros quadrados do galpão Cislog Galeão, que fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, por 5 anos. A receita acumulada de locação nesses primeiros 2 anos é de 0,0272 por cota, e a partir do 25º mês deve ser de 0,0018 por cota. Por que eles sempre divulgam desse jeito, hein, Arthur? Porque nos 2 primeiros anos deve ter uma parte que é carência, depois uma parte que é desconto e tal. Passado o 24º mês, não tem mais desconto, carência, nada, é o preço cheio, então eles não vão te falar assim, olha, eu estou dando carência de 3 meses, desconto de 40% até o 7º mês. Isso não, é coisa de mercado, é estratégico, ninguém vai falar. Mas ele consegue agrupar a informação e, né, te dar a informação de uma maneira, aquela que é suficiente para o investidor tomar suas decisões e também que não revela mais do que necessário. Bom, então alugou 3.000 metros do galpão lá em Duque de Caxias. Porém, no mesmo fato relevante, também disseram que houve uma rescisão antecipada de um inquilino que ocupava 14.000 metros quadrados, no mesmo galpão lá em Duque de Caxias. E a multa deve ser paga em outubro. Depois você vai saber que já foi paga. A vacância física do fundo passou a ser de 7,7. Então foram vários fatos relevantes ao longo da semana. Essa vacância tinha diminuído, agora aumentou mais um pouquinho. E aí eu mandei uma mensagem para o Pedro Carras e, cara, uma conversa, como sempre, uma aula para a gente aproveitar, saber não só do fundo, saber de mercado, assim, muito bom. Sempre que a gente tem a oportunidade de falar com ele, é muito bom. Então, deixa eu compartilhar aqui a conversa que tive, a entrevista que tive com o Carras. Achei, finalmente achei. Aproveita aí, é um papo bom, viu? É longo, mas é muito conteúdo, muita coisa boa. Faz tempo que eu vejo um fato relevante, fala, não, é pequenininho, não vou nem encher o saco dele, mas toda semana tem um fato relevante, pequenininho que seja, mas é mais uma locação, mais uma locação. Então, eu falei, opa, deixa eu aproveitar, a gente comenta vários de uma vez. Obrigado, viu, pela disponibilidade. Obrigado você. Tem tempo que eu não venho aqui, de fato, são fatos relevantes de novas locações, né? Não são aquisições ou desinvestimentos, realmente são fatos relevantes que chamam menos atenção, mas o somatório deles acaba trazendo uma representatividade grande para o fundo, né? E no caso do XPlog, a gente vem passando aí por um incremento sucessivo de distribuição de dividendos nos últimos meses. Boa parte disso fruto, obviamente, das novas locações. Então, sem dúvida, ficou importante falar dessas novas locações. Prazer estar aqui novamente. Mas é um ciclo natural, né? Tem que comprar e tem que alugar, né? A compra é mais gostosa, imagino, até para você, né? Ficar naquela negociação, uma engenharia financeira, gostoso não é comprar. Mas tem o dia a dia, né? Que é tão importante quanto no resultado do fundo. Né? Isso que você está falando é importante, Arthur, porque de vez em quando eu ouço uns comentários ou leio alguns comentários, né? Que o gestor de real estate, de qualquer que seja a casa, não estou falando só da XP, não, de qualquer casa, todo mundo acha que é muito fácil, né? Capta, compra e senta em cima e está tudo bem, né? E não é assim, né? Dá uma trabalheira danada, assim. No caso do XPlog, por exemplo, são quase 1 milhão de metros quadrados, são dezenas de inquilinos com diferentes demandas, com diferentes problemas, não são todos que estão passando por momentos de céu de brigadeiro, né? Super confortáveis com as finanças, etc. Tem problemas técnicos, tem situações delicadas, então tem um trabalho grande, sobretudo na locação. A gente tomou uma decisão quase 2 anos atrás de trazer uma pessoa orgânica, 100% dedicada para a locação, além, obviamente, de trabalhar com todos os brokers do mercado, dependendo do caso, a gente trabalha com um ou com outro, mas dá bastante trabalho e sim, esse é o nosso dia a dia.
Eu acho que num fundo que tem quase 1 milhão de metros quadrados, sempre vai ter alguma demanda comercial, sempre. Mas foi bom, porque, principalmente no primeiro semestre desse ano, talvez entre o segundo e o início do terceiro tri, principalmente, a gente percebeu uma demanda estruturalmente menor, o que era natural de se imaginar. A gente passou por um momento muito forte durante a pandemia, de grandes absorções, né, onde o e-commerce penetrou bastante em termos de market share nas vendas do varejo. E era natural de se imaginar que, sobretudo, finda a variante Omicron, né, que foi em fevereiro desse ano, que quase colocou uma pá de cal, vamos chamar assim, no assunto pandemia, e que as pessoas voltaram a viver uma vida praticamente normal. Era natural de se imaginar que o físico voltasse a se fortalecer e que o online, por mais que continue crescendo, crescesse num ritmo menor, motivo pelo qual as novas absorções passaram por um momento um pouco mais lento. E a percepção que eu tenho é que nos últimos 30 a 60 dias as coisas estão melhorando, o que é ótimo. Estão melhorando, voltando a, mesmo com bastante entrega e com um desaquecimento aí dos investimentos por last mile ou coisa assim, você está sentindo o mercado melhor? Eu estou sentindo o mercado melhor em diferentes praças. Não é o caso do Spelog, mas a gente tem alguns outros projetos ainda em desenvolvimento, em obra, em outras praças que não São Paulo, e como Contagem, Brasília, por exemplo, e a gente tem percebido consultas desde já, sendo que a gente nem colocou o primeiro tijolo ainda, a gente nem iniciou as obras e já tem sentido demanda, então isso é uma ótima notícia. E eu, sinceramente, acho que esse trigger da eleição vai ajudar também, né? O que eu vinha percebendo é muitas empresas em ponto morto aí nessa véspera de eleição por conta dos ruídos globais, principalmente, né, Estados Unidos, mas não somente Estados Unidos, acho que o mundo está passando por uma série de ruídos em várias esferas nos últimos meses, e isso contamina, sobretudo porque muitos dos inquilinos são multinacionais, né? Então, a percepção que eu tenho é que com o Brasil sabendo qual é a rota que vai tomar, independente do presidente A ou B, eu acho que está claro aí que o presidente vai ter que ser um pouco mais conservador em função do Congresso, etc. Isso é bom porque evita qualquer loucura, né? Qualquer que seja o presidente. Freios e contrapesos, né? Bom, o fato relevante dessa semana, que saiu no dia 5, foi lá de Caxias, mas a gente tem os outros da semana. Vamos que é em ordem cronológica crescente, vamos falar do de agora primeiro, vai. Caxias, que é, imagino, uma praça mais complicada lá no Rio de Janeiro, né? Teve locação de 3 mil metros quadrados e devolução de 14 mil. É isso aí. Caxias é uma praça, sim, mais complicada. O Rio de Janeiro, de uma forma geral, é uma praça importante, porém menos nobre do que São Paulo. E aquela região de Caxias tem um problema, eventualmente, de segurança, né? Então, quando a gente comprou esse ativo, agora me foge, se é no final de 19 e início de 20, acho que foi em 20, a gente tinha uma vacância muito grande, e a gente comprou sabendo do tamanho do desafio. A gente tinha uma vacância de 70% no empreendimento, que tem 57 mil metros quadrados de ABL. E na nossa visão, o antigo proprietário tinha uma estratégia de segurar preço lá em cima e para o empreendimento naquela localização, com as características que ele tem, a pedida era alta demais, na nossa opinião. Então, a gente precificou a compra, já antevendo uma alocação por um aluguel mais baixo, na casa ali de 15, 16, assim, nesse range, entre 14 e 17, que é abaixo do que o antigo proprietário almejava. E, na nossa visão, foi um tiro certeiro. A gente reduziu a vacância para alguma coisa perto de 20%, antes desse fato relevante que a gente divulgou, então saiu de 70 para 20%, que era uma área vaga aí de quase 40 mil metros. Quando a gente comprou, virou uma área vaga aí de alguma coisa como 10 a 12. E aí teve essa movimentação essa semana, uma positiva, outra negativa. A positiva
fruto aí desse trabalho de reposicionamento do ativo que a gente tem feito. A gente, inclusive, divulgou um case desse ativo alguns meses atrás, num dos nossos relatórios mensais, onde a gente fala poucas ações e ações relativamente baratas que a gente fez que ajudaram a reposicionar o ativo. Vou pegar alguns exemplos aqui. A gente criou uma área de descompressão para os funcionários, uma obra super barata, mas que agrega valor para os inquilinos. A gente criou a gente reformou o refeitório, a gente criou um serviço de van que leva e traz para Washington Luiz na hora do almoço e no horário de entrada e saída, principalmente para levar para o Caxias Shopping, que inclusive é uma investida do XP Malls, né? Então a gente leva os funcionários do Cislog Galeão para o Caxias Shopping na hora do almoço, nesse serviço de van, que aí depois virou um micro-ônibus, porque a demanda era altíssima. Enfim, a gente fez pequenas ações, pequenos gestos que geram valor no empreendimento. E eu acho que essa nova alocação de aproximadamente 3 mil metros é fruto desse trabalho de reposicionamento do ativo que a gente fez. Por outro lado, a gente perdeu um inquilino do business de social commerce, que, de novo, cresceu muito ao longo da pandemia, mas que, como qualquer startup, não é uma exclusividade dessa empresa especificamente, mas como qualquer startup, está passando por um momento de menor liquidez, em função da menor liquidez global para esse business mesmo, para venture capital, private equity, taxas de juros mais altas, a liquidez para alternativos tende a secar um pouco mais, normal, faz parte do ciclo, e como qualquer startup, várias startups estão demitindo ou reduzindo os times, etc., motivo pelo qual essa empresa acabou tendo que dar um passo para trás nessa alocação, mas a gente mantém o nosso otimismo de que a gente continua com muitas consultas lá no empreendimento e mantemos a nossa batida de minimizar, até eventualmente zerar a vacância nesse empreendimento em algum momento. Então, aí sai a startup, paga a multa e vai atrás para comercializar. É isso aí. Depois... Inclusive, a gente não divulgou a data, mas foi pago já ontem, tá, a multa. Então, já vai entrar no resultado do fundo do mês de outubro. Bom, dia 29, em ordem decrescente, dia 29 teve uma alocação grande de 23.400 metros quadrados, estou arredondando tudo aqui, em Extrema. Extrema é o colosso da logística hoje no Brasil, né? Exatamente. A gente tem um empreendimento em obras em Extrema, é uma sociedade de 2 fundos nossos, o XPlog e o XP Exeter 1, que é um fundo de desenvolvimento logístico, um fundo que tem início, meio e fim, ele não é listado em bolsa justamente porque ele tem início, meio e fim, o dinheiro vai ser devolvido para o cotista tão logo esses empreendimentos sejam vendidos. Então, essa nova alocação afetou 2 dos nossos fundos, um deles o XPlog, que tem a participação majoritária lá, e a gente vai inaugurar esse empreendimento em 3 fases. A primeira fase foi entregue agora no dia 1º/10, que foi justamente o objeto dessa alocação. Então, a primeira fase ela inaugura 100% locado, tá? Que é parte da maior nave, que é o G100. Então, a gente inaugurou 2 dos 5 módulos do G100 100% locados. Em dezembro, a gente inaugura 3 dos 5 módulos do G100, e a minha expectativa é que também inaugure 100% locado. A gente tem pelo menos 3 negociações em estágio avançado para esses 3 módulos faltantes, que inauguram em dezembro. E aí, provavelmente até o final do primeiro trimestre, ou no mais tardar início do segundo trimestre, a gente inaugura o G200, que é a terceira fase, que também já tem algumas negociações em andamento, porém em estágio um pouco mais preliminar, dado o prazo de inauguração ainda um pouco mais dilatado. Mas a gente está super confortável com o Extrema, a locação, a despeito da gente não divulgar o aluguel, para não gerar canibalização entre inquilinos, né, uma estratégia comercial. A gente alugou por um valor acima daquele que a gente tinha previsto na viabilidade lá atrás, fruto da demanda da região. Então, a gente está super otimista para a locação do restante do empreendimento, de modo que, a despeito de ser faseado, a gente imagina inaugurar um empreendimento 100% locado. Esse como você mesmo denominou ali dentro do portfólio do fundo, é o especulativo, né? Ou seja, você
construiu, não é um build to suit, não tinha um contrato já amarrado. Você constrói na esperança de que vá conseguir locar. Então já conseguiu a primeira fase, o que é super importante, e tem as demais para entregar. Se o mercado dá uma arrefecida e tal, dá para você segurar a inauguração? Vale a pena fazer isso? Vou enrolar mais uns meses para ver se eu consigo alugar ou é melhor entregar? Nesse caso específico, aliás, em todas as transações que a gente costuma fazer no XPlog que envolve algum tipo de obra, principalmente as especulativas, nesse caso específico, eu acho que seria pouco sensível e pouco prático e útil, porque a gente tem um prêmio de locação garantido pelo desenvolvedor por um prazo X, que nesse caso é 12 meses, mas poderia ser mais ou menos, pós-entrega, né? Então, se a gente tem a percepção e a clareza de que a gente vai alugar, talvez seja questão de 1, 2, 3 meses a mais ou a menos, acho que seria meio inócuo você postergar a entrega. E mesmo que não fosse o caso de ter prêmio de locação, eu tenho minhas dúvidas sérias se seria produtivo, tá, Arthur? Porque você manter o canteiro de obra gera custos, né? A construtora continua mobilizada, você continua tendo pessoas trabalhando. O canteiro tem um custo diário de você manter o canteiro. Independente de você estar fazendo a obra em si ou não, manter o canteiro custa dinheiro. Então, a gente nunca fez essa conta porque nunca precisou, mas muito provavelmente é melhor manter a inauguração do que manter uma obra lá meio parado, andando em ritmo lento, porque isso custa bastante dinheiro, que provavelmente é mais caro do que o carrego de um imóvel vazio. Eu te perguntei, mas eu tendo a ter a mesma opinião, mas sei que no mercado imobiliário tem gente que adota essa estratégia. Eu acho que financeiramente ela não faz muito sentido. O dinheiro tem valor no tempo, a obra tem risco, né? Entrega a obra já diminui um grande risco, mas eu sei que tem bastante gente que faz isso, principalmente com galpão, que é um pouco mais maleável, né? Dá para parar e continuar depois. O galpão, assim, se você tem um terreno legalizado e terraplanado, porque normalmente a terraplanagem é que pode trazer algumas surpresas, né? Movimentação de terra, eventualmente você descobre uma parte do solo mais dura, mais mole, que pode atrapalhar na fundação, mas se você tem um terreno com, enfim, terraplanado e pronto para você colocar a primeira estaca, dependendo do tamanho do galpão, uma obra de 5, 6 meses, tá? Ou 7, 8, dependendo do galpão, claramente, obviamente. Mas assumindo aí, vou falar em 8 meses aqui, você tem muita maleabilidade, né, para começar, mas sinceramente depois que começa, eu acho ruim parar. Sim. E esse de Extrema, que foi um contrato de 36 meses, ele é Não, foi um contrato de 63. O de 36 foi o de Cajamar. O de Cajamar. Um contrato de 63 isso. meses. E por que 63? Porque é um operador logístico que vai operar lá em Extrema e o contrato com o cliente que já está assinado começa a partir de 1º de janeiro. Então, apesar do contrato dele ter começado em 1º de outubro, o contrato com o cliente começa em 1º de janeiro, daí a questão de 60 mais 3. Exatamente. Legal. E no dia 23/9 teve, então, essa locação em Cajamar, 27.360 metros quadrados. Esse sim é um contrato de 36 meses. Pode comentar para a gente essa aí também? Posso sim. Cajamar é uma praça que, quando a gente iniciou o desenvolvimento desse empreendimento, lá em 2018, foi uma das primeiras aquisições do XPlog. A gente começou comprando o Leroy, né, que era um BTS já assinado, mas faz parte do mesmo complexo, um complexo de aproximadamente 230, 240 mil metros quadrados de ABL. O Leroy inaugurou com 110, a gente está terminando agora uma expansão de 20 mil metros, então o empreendimento vai chegar a mais de 250 mil metros quadrados de ABL, contando com o Leroy. É um empreendimento impressionante, assim, se olha a foto aérea, realmente é muito legal. Esse foi um dos que teve muita movimentação de terra, assim, coisa de talvez mais de 2 ou 3 milhões de metros cúbicos de terra movimentada. Mas a gente começou esse empreendimento lá no IPO do XPlog, com a compra parcial do Leroy, que depois avançou para a compra desse especulativo, portanto, é um empreendimento que a gente está desenvolvendo desde o dia 1 do fundo.
junho de 2018. E quando a gente fez a aquisição em Cajamar, Cajamar era a Faria Lima dos galpões, né? Muito se falava disso, uma região extremamente demandada, super nobre, super premium, uma oferta ainda relativamente restrita de galpões por lá, e a gente tinha grandíssimas expectativas para esse empreendimento especulativo, né? Que nasceu com 125 mil metros aproximadamente. A gente inaugurou esse empreendimento no início do ano passado, a maior parte dele. Fizemos uma locação bem representativa de 70 mil metros para Mobile, quase que concomitante à inauguração, então foi ótimo. Mas esses 55 mil metros que permaneceram vagos em 2 naves, a gente demorou mais do que a gente imaginava para alugar, muito por conta de uma questão estrutural, na minha opinião, que passa, número 1, pelo arrefecimento aí das absorções líquidas do setor nos últimos 6 a 9 meses, que a gente já comentou um pouquinho, e, ao mesmo tempo, da super oferta em Cajamar, né? Eu estava comentando outro dia aqui dentro de casa, quando você olha em perspectiva para os próximos 24 meses, já somando o que você tem lá hoje disponível, tem mais de 1 milhão de metros quadrados entregues ou a serem entregues nos próximos 24 meses. Então, isso também explica um pouco do atraso, digamos assim, para a gente alugar essa área. Mas a boa notícia é que dos 55 mil metros a gente alugou a metade agora, 27 mil metros, para um operador logístico também, que vai operar para um cliente muito grande, cliente AAA aí de nível nacional, e contrato, a despeito de ser de 36 meses, contrato bom, com aluguel em linha com o que a gente imaginava, que era a grande preocupação que eu tinha aqui para o fundo, né? A gente vinha reportando uma vacância aí de 8,5%, 9%, Sim. Dos quais 6% estava concentrado em Cajamar, né? Então, alugando esses 27 mil metros, a gente reduz pela metade a vacância de Cajamar, fica faltando um pedaço de uma das naves e uma outra nave, portanto, a gente pode tanto pensar num inquilino único que pegue os 28 mil metros faltantes, como também pode pensar em 2 inquilinos, dado que esses 28 mil metros estão divididos mais ou menos em 16 e 12 ou em 15 e 13. Então, acho que agora a gente tem um pouco mais de flexibilidade, mais maleável para a gente buscar a alocação desse restante. Hoje a gente não tem negociações tão avançadas, mas tem algumas consultas, de modo que a gente está otimista para concluir essas locações aí nos próximos meses. Então, Extrema, um mercado mais aquecido, mais demandado, Cajamar, um mercado que já baixou um pouco. Sim, Extrema é um mercado mais aquecido, mais demandado, com menos oferta, que eu acho que a oferta é uma variável importante aqui, não é só a demanda, né, é a oferta também. Portanto, Extrema hoje a gente tem mais consultas com mais preço do que Cajamar. Interessante. Você falou que Cajamar era a Faria Lima dos galpões. Você acha que essa dinâmica mudou? Eu acho que Cajamar continua sendo uma praça super estratégica, mas o que se falava há 3, 4 anos atrás de que Cajamar era last mile, não é last mile, né? O conceito de last mile mudou nos últimos anos, sobretudo ao longo da pandemia. Esse conceito foi amplamente discutido, né? Sim. E a despeito de existirem conceitos ainda em evolução, em divergência, o last mile ele está sempre sendo aprimorado, né? Hoje eu julgo que o last mile é dentro da cidade, a marginal, é o quilômetro 10, 15 da Anhanguera, ou é o quilômetro 10, 15 da Castelo, é aquele empreendimento que você realmente demora 15 minutos para estar dentro, 15, 20 minutos para estar dentro da cidade, que não é o caso de Cajamar, né? Então, Cajamar continua tendo um papel importantíssimo na distribuição das mercadorias, né? No que é o CD em si, né? Na grande armazenagem da mercadoria, mas o last mile em si eventualmente passa por um outro ponto de entrega mais dentro da cidade. Então, eu acho que mudou esse conceito. Não sei se é ou se não é a Faria Lima dos galpões, mas hoje a gente olha para Cajamar com um pouco mais de parcimônia do que olhava 4 ou 5 anos atrás.
Que legal. Interessante entender, né, essa movimentação, essas mudanças. Os mercados são muito vivos mesmo, né? Exato. Carra, já te aluguei bastante aí, mas eu vou aproveitar para agora falar de outro fundo. Na verdade, não é um assunto especificamente do XPPR, mas saiu na imprensa essa semana, a Bloomberg Linha noticiou que a Amazon desistiu de alugar lá no Faria Lima Plaza, né? Fato relevante do XPPR falando que seria alugado nunca houve, né? Mas tinha uma especulação, o mercado acreditava nisso. Quer comentar alguma coisa a respeito dessa desistência da Amazon? Posso comentar? A gente, de novo, né, nunca divulgou nada. A mídia noticiou isso meses atrás, num outro veículo de imprensa, de que essa empresa estaria propensa a alugar um pedaço representativo do prédio, o Faria Lima Plaza. A gente nunca noticiou, até porque nunca teve nada assinado, nem contrato e tampouco um documento vinculante. E já há alguns meses essa empresa havia informado que não daria continuidade às negociações. Eu, sinceramente, não sei explicar a razão pela qual a mídia veiculou essa desistência somente nessa semana, mas isso já era sabido por nós há alguns meses, inclusive, até para minimizar as especulações, a despeito da gente nunca ter divulgado nada oficial sobre a possível locação, a gente fez questão de divulgar num relatório mensal nosso, já não me lembro mais se foi no mês passado ou no retrasado. Aliás, aqui fica um pedido importante que o investidor, que o cotista leia os relatórios. A gente vive falando isso, né? A gente tem prezado por relatórios cada vez mais completos e transparentes. É importante que se leia os relatórios, porque as informações estão lá, e se não estiverem, nos cobrem. A gente está super aberto a sugestões para que coloquemos cada vez mais informações relevantes nos relatórios. O relatório é mensal, que já é uma vantagem do mercado de fundos imobiliários comparado às empresas listadas, que só divulgam seus relatórios trimestralmente. Então, vamos nos aproveitar dessa vantagem que o mercado criou, né? Isso é uma prática de governança excepcional. Exato. Melhor do que a das empresas listadas, que é trimestral, né? Então, mensalmente, os 1,8 milhões de investidores têm a oportunidade de saber o que está acontecendo, e muitos não se utilizam dessa ferramenta. Aliás, a grande maioria não lê os relatórios, né? Pelo menos essa sensação que a gente fica, acho que a sua sensação deve ser parecida. Sim. E assim, cobrem dos gestores, né? Cobrem melhoria nos relatórios, cobrem mais transparência, porque... Mas leiam, né? Mas tem que ler, né? Até para poder cobrar, tem que ler. Eu sempre falo nas minhas aulas que a Lei 8668 diz que a única obrigação do investidor é pagar pelas cotas que ele integralizou. E eu queria que tivesse, né, duas obrigações: pagar pelas cotas e ler o relatório gerencial do fundo que ele investiu. Isso devia ser obrigatório para todo investidor. Pois é, e aí eu só comentei isso, fiz esse parênteses para dizer o seguinte: a gente já noticiou em 1 ou 2 meses atrás a desistência dessa empresa. Mas, obviamente, a gente não abre nome, porque nunca abriu para o bem e também não vai abrir para o mal. A gente nem tem essa liberdade para abrir, porque não tem nada assinado. Mas, eventualmente, enfim, as pessoas sabem por meio do que saiu na mídia. E o motivo é basicamente que foi noticiado na mídia mesmo. Número 1, uma percepção dessa empresa que os escritórios dela globais, uma empresa multinacional, ainda estão vazios ou com baixa ocupação. E número 2, uma incerteza grande, dado que é uma multinacional que atua no segmento de e-commerce, uma desaceleração de crescimento em relação ao que se percebeu nos últimos 2, 3 anos, muito em função da pandemia, somado a um ambiente absolutamente instável do ponto de vista econômico e político nos Estados Unidos e no mundo, né? Então, decisão estrutural que não tem nada a ver com o prédio. Sim. E que não tem nada a ver com uma deficiência do prédio. Foi uma decisão estratégica da companhia. Agora, enquanto estava, né, nessas conversas, você fica meio assim, putz, mas se eu agora alugar uma laje só, eu não atendo esse cara que vai querer todas as lajes. Tá? Ele dava uma travada no seu comercial? Com certeza. E agora te libera para ir? Com certeza. Já liberou há uns 4, 5 meses, tá? A gente já está trabalhando arduamente há pelo menos uns 6 meses, quando a gente percebeu que estava dando
uma azedada, a gente já começou a acelerar, obviamente. Mas a grande verdade, e agora, obviamente, a gente está disponível para 1, 2, 3, 5, enfim, qualquer número de andares entre 1 e 10. Mas a percepção que eu tenho é que a gente precisava dessa eleição dar um sinal claro, qualquer que seja ele, para destravar as empresas do ponto morto. Essa é a sensação que eu fico. O volume de consultas e negociações aumentou nos últimos 30 a 60 dias, mas até então estava, infelizmente, num ritmo baixo. Não é uma exclusividade nossa, a gente tem visto aí outras regiões da cidade passando pela mesma situação. Mas sim, a resposta para a sua pergunta é sim. Enquanto havia essa negociação, a gente sim estava mantendo outras conversas em paralelo, mas não podia acelerar muito sob pena de perder a locação de 10 andares, né? Que são 20 mil metros, não é todo dia que se aparece uma negociação de 20 mil metros. Tá bom, cara, brigadão, já te aluguei meia hora aí, mas tudo bem, eu tava com crédito, vai. Sem dúvida. Juntei vários fatos relevantes. Obrigado, viu? Muito bom ter a conversa com você flui de uma maneira assim que a gente aprende muito, entende mais da dinâmica dos fundos. Sempre muito legal quando você participa. É um prazer para mim também. Super obrigado pelo convite. E quando tiver alguma coisa sobre esses fundos ou outros, vou estar 100% à disposição. Valeu. Um abraço. Valeu. Abraço. Falei, né? Muito bom papo. Tinha até esquecido que a gente tinha falado do XPPR, da situação da Amazon, que saiu na Bloomberg Linha e tal. Vai ter conversa, mas também, como eu disse, eu aproveitei a desculpa do último fato relevante para fazer um update, né? Para fazer uma atualização para mim, para você, para todo mundo que